Olá, boa noite. Meu nome é Melinda. Eu frequento o Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, no Centenário. E hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre o livro O Céu e o Inferno. Esse é o quarto livro da codificação. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Quando a gente fala dos livros da codificação, a gente está falando do primeiro, que foi o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho, e o quarto, o Céu e Inferno. O quinto foi a Gênese, tá bom? O Céu e Inferno, ele é de 1865. O Céu e Inferno, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar um pouquinho do aprendizado sobre nossa doutrina. Ele é composto de a primeira parte é composta de 11 capítulos. A segunda parte vai falar de alguns exemplos, alguns casos. A segunda parte é composta de 8 capítulos, tá ok? Mas antes da gente começar a falar do livro do Céu e Inferno, vamos falar um pouquinho sobre a nossa doutrina, tá ok? Aí a gente vai falar sobre, lá no início, que é o Espiritismo. Do livro que é o Espiritismo. Eu vou dar uma lidinha aqui, tá ok? Pra gente... Tem uma cola aqui. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso tá em O que é o Espiritismo, no preâmbulo. Mais à frente, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Então, a doutrina, ela nos esclarece com relação a essa nossa existência atual, para onde a gente vai e de onde a gente veio, tá? Ela nos ensina que nós não estamos aqui e acabou, pluft. Não, nós temos uma história antes daqui e nós nesse momento estamos traçando a nossa história futura, tá? A gente também tem na doutrina os conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Então, gente, na verdade, a gente tem todo esse aprendizado aí. Agora, falando mais especificamente do Céu e Inferno. O Céu e Inferno, ele vai tratar, é um livro assim muito interessante, que ele vai falar pra gente de alguns casos de pessoas que desencarnaram, e aqui vai ser narrado as condições que as pessoas desencarnaram, como esses espíritos estavam no momento de seus desencarnes e como eles foram recebidos no plano espiritual. E vai contar pra gente também como que está o coração de cada um, se está mais endurecido, se está mais sofredor, se está, digamos assim, se está consciente de sua atual situação. Então esse livro vai narrar isso tudo pra gente, tá? O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é uma das 5 obras da codificação, né? Já falei que ela é a quarta, e explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Aí aqui nós temos que o objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual, ou seja, narra pra gente como está esse espírito no plano espiritual e faz uma ponte de como foi a sua história enquanto estava no mundo corpóreo e
como está sendo a sua passagem no plano espiritual, tá? A primeira parte, como a gente já colocou, vai falar da doutrina. O que significa isso? Significa que a primeira parte, ela vai nos esclarecer acerca de alguns termos, inclusive termos utilizados em outras religiões, e nós vamos ver esses termos aqui, tá? Estabelece um comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com algum tipo de deficiência, acidentes coletivos e problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam. Vai falar também sobre anjos, demônios e outros temas que são palavras que a gente vê aí em outras religiões, e nós vamos ver isso à luz da doutrina espírita. Vou falar aqui o nome de alguns dos capítulos do livro O Céu e o Inferno. Só pelo nome dos capítulos, vocês já vão ter assim uma base do que esse livro trata, tá? A doutrina é o nome que é dado à primeira parte do livro Céu e Inferno. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala da doutrina, e são 11 capítulos. O primeiro capítulo fala do porvir e o nada. O segundo, temor da morte. O terceiro, do céu, e o quarto, do inferno. O quinto, do purgatório. O sexto vai falar da doutrina das penas eternas. O sétimo, as penas futuras, segundo o Espiritismo. O oitavo vai falar sobre anjos. O nono, sobre os demônios. E o 10º, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. 11º, da proibição de evocar os mortos. Ah, mas você está falando muitas coisas aí. Vocês vão ter que consultar o livro. Eu só estou dando uma palhinha do que a gente tem aqui. Então, poxa, eu quero ler sobre o purgatório. Então você vai chegar aqui, vai abrir no capítulo 5 da primeira parte da doutrina e vai esclarecer sobre o purgatório. Você vai ler uma explicação usando a temática espírita. Então, é muito importante a gente procurar nas obras da codificação essas falas, esses textos, para que a gente não fique em rodas de conversa dando a nossa opinião sem nenhum estudo, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma base. Entendeu? Isso acontece muito. Às vezes, nas rodas de conversa, a gente fala a nossa opinião, né? Mas você não está embasado em nenhuma obra, você não está embasado em nenhum livro, você não leu as obras da codificação. Então, assim, aquilo ali que você falou está preso aonde? Qual é a fonte? Está baseando em quê para falar isso? Então, a gente tem que ler as obras da codificação, tá? Que ela nos esclarece muita coisa a respeito da atualidade, tá? A segunda parte são os exemplos. Ele é composto de 8 capítulos. Nesses exemplos, nós vamos ter acesso a algumas situações, a alguns casos dos espíritos que desencarnaram e como era a sua situação quando encarnado e como correu e como ficou, como transcorreu a sua situação pós-desencarne. Então, são elucidações muito interessantes, são trabalhos, são situações que são divididas com a gente e que a gente pode, de cada caso, tirar um aprendizado, porque a gente cresce muito com o exemplo do outro, com a história do outro, a gente vê onde é que o outro errou, onde é que a gente tem que acertar. Então, vale muito a pena a gente consultar esses casos da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, não deixando de consultar a primeira parte, porque ela é muito importante, porque a primeira parte vai te dar esclarecimentos para que você possa entender melhor a segunda, tá?
porque é importante que a gente leia os casos à luz da doutrina. A gente não pode ler uma situação, um caso que está aqui, como se fosse um conto, tá? Não é isso. A gente tem que ler de uma forma respeitosa e saber que aquilo ali está sendo dividido com a gente para o nosso esclarecimento, para a nossa melhora, ok? Então, a gente tem 8 capítulos na segunda parte. Do segunda parte é chamada de exemplos, exatamente porque nós temos esses casos que são narrados ali. A gente tem, no capítulo 1 da segunda parte, a passagem desta para outra vida. O capítulo 1 vai narrar esse desenlace, tá? O capítulo 1 vai ter essa sensibilidade de passar para a gente como decorre essa transição e como que a vida que a gente leva aqui, nesse momento, né, vai influenciar no nosso desencarne e da forma que ele vai se dar, né? E a maneira como eu vou estar esclarecido ou não diante disso, tá bom? O segundo capítulo vai narrar sobre os espíritos felizes. Então nós vamos ter contato com histórias de espíritos felizes. O terceiro, de espíritos em condições medianas. O quarto, espíritos sofredores. O quinto, espíritos suicidas. O sexto, criminosos arrependidos. O sétimo, espíritos endurecidos. É importante a gente destacar uma coisa. Quando a gente está falando desses casos, não significa que toda situação é igual. Não significa que toda... A gente não está falando aqui de um joguinho de perguntas e respostas, onde as coisas são assim. Tem um gabarito, não é assim. São vidas. Então, cada caso é um caso, cada situação é única, cada pessoa é única, cada espírito é único. Entendeu? Embora a gente tenha vestido roupas diversas com vidas sucessivas, o nosso espírito está aqui e ele é o mesmo, tá? Ele só vestiu corpos diferentes. Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? O oitavo capítulo da segunda parte vai falar das expiações terrestres. Expiações terrestres. Nesse capítulo tem vários casos. Vocês vão se deparar com vários casos, com várias situações, com várias narrativas. Dentre essas várias narrativas do oitavo capítulo da segunda parte, eu destaquei um para trazer para a gente. É o caso do Max, o mendigo. Max, ele vivia numa cidade onde tinha um castelo. E ele desencarnou em 1850, uma vila. Ele morreu velho, bem idoso, quase centenário. Deram-lhe, as pessoas chamavam Max de conde. As crianças, os adultos. Quando viam Max, apesar dele ser considerado um morador de rua, né, pessoa em condição de rua, ele era chamado de Conde, apelidado, Conde Max. Por quê? Porque apesar dos seus trajes simplórios, rasgados, né, apesar de estar sempre maltrapilho, Max era uma pessoa que tinha um comportamento altivo. Não que ele fosse soberbo, mas ele tinha um comportamento altivo, uma postura diferente, né, que era um certo contraste com a miserabilidade que ele vivia. Então, ele tinha uma postura que não era uma postura de uma pessoa humilde, de uma pessoa que vivesse na rua. E Max, ele vivia, ele, além de pedir, ele também catava coisas para trocar, para conseguir vender. E ele levava muitas coisas nesse castelo. E nesse castelo que ele levava, as pessoas simpatizavam com ele, porque ele era uma boa pessoa. E ele pernoitava ali, para não dormir na rua, para não dormir, né,
ao relento, as pessoas que moravam nesse castelo disponibilizavam para Max um lugar onde ele pudesse pernoitar, onde ele pudesse dormir mais em segurança. Então isso aconteceu durante longos anos, até porque a gente já narrou aqui que ele desencarnou quase centenário. Muitos anos se passaram do desencarne de Max. E um certo dia, a filha do dono do castelo aonde Max dormia sonhou com ele. A filha do dono do castelo sonhou com ele. E nesse sonho, que ele dormia na estrebaria, né, desse castelo. E ele veio em sonho conversar com a filha do dono do castelo. E nessa ocasião, durante o sono, ele narrou para essa pessoa, para essa mulher, como a situação dele, uma das existências, a existência anterior à existência em que ele foi o Max. Aí ele narrou que em sua existência anterior, ele tinha sido um homem muito abastado, um homem com muito dinheiro e que gastava o seu dinheiro com bobagens. Gastava em farras, gastava com festas, trajes, muitos trajes, que na verdade você nem usava tantas roupas assim. Era um guarda-roupa cheio que tinha mais roupas do que os dias do ano, né? Porque geralmente isso tem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, assim, ele tinha muita roupa, ele tinha uma condição muito boa. Então, ele gastava. E ainda tinha um problema. Ele, na época em que ele foi uma pessoa rica, ele não tratava bem os seus funcionários. Ele tinha uma casa muito grande, ele tinha muitos funcionários, porém, esses funcionários eram revoltados pela maneira com que ele tratava os funcionários. Ele era muito injusto com os seus funcionários, o que causava muita revolta. E ele ainda deu uma outra informação. Ele falou que o castelo que ele morou em outra existência era exatamente o castelo aonde ele pernoitava. Exatamente o castelo aonde ele dormia na estrebaria. Ele relatou tudo isso durante o sono para a filha do dono do castelo, que em outra existência ele morou ali, foi um homem muito rico e viveu nessas condições. Tinham muitos amigos de festas, né? Amigos de festas, saía junto. E por morar num castelo, ele tinha muitos funcionários e esses funcionários ficavam muito infelizes com a maneira com que eles eram tratados por esse senhor. Quando ele veio a óbito nessa existência em que ele foi rico, ele ficava ouvindo os gritos das pessoas cobrando uma atitude dele e acusando-o de ser uma pessoa injusta, de ser uma pessoa que não cuidava bem deles, que não era justo como patrão, que era uma pessoa que tratava eles muito mal. Então, ao desencarnar, ele ficou ouvindo todas essas narrativas, essas cobranças das pessoas. E isso começou a deixá-lo muito angustiado, porque ele falava assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ele ficava ouvindo as pessoas, ele ficava ouvindo aquelas cobranças, e ele ficou meio que atordoado. No meio dessas pessoas também que cobravam ele, passavam alguns que eram seus amigos na época. Só que como eram seus amigos na época, ele chamava porque ele achava que ele ia ter algum alento, que ele ia ser socorrido por esses amigos. Lê do engano. Os amigos passavam
olhavam para ele, viam que ele não tinha nada para oferecer, que ele estava numa situação muito ruim e eles não queriam nem proximidade com ele. Então, assim, ele ficou numa situação de desalento, né, ali e sem ninguém. Num determinado momento, ele clama a Deus, ele ora pedindo a Deus para que ele consiga algum amparo da situação em que ele estava passando. Nesse momento, ele pergunta o que pode ser feito. Aí ele fica ouvindo uma frase que é preciso o arrependimento. Aí ele fica pensando, ele fica refletindo sobre isso e reflete todas as suas atitudes e com o tempo ele realmente, o coração dele vai se tornando um coração de uma pessoa arrependida de todos os atos que ele praticou em outra existência. Ele tem uma nova oportunidade, ele reencarna na mesma cidade. Então, na mesma cidade, ele reencarna numa família de um casal muito pobre. Esse casal cuida dele, né? Pai e mãe cuidam dele, só que ele fica órfão, começa a trabalhar e no momento da sua existência, ele fica com uma saúde precária, com uma saúde muito frágil e não consegue mais trabalhar. Como ele não consegue mais trabalhar, ele começa a viver de pedir uma coisa aqui, pedir uma coisa ali, e ele se vê caminhando como pedinte na mesma rua, nas mesmas ruas onde outrora ele esbanjava. Então, nas mesmas ruas onde antes ele vestia aqueles trajes, né, maravilhosos, ele se vê vestindo roupas maltrapilhas e pedindo, pegando coisas para vender aqui, tentar um trocado aqui e ali. Só que ele não tem essa consciência, né? Ele vai ter essa consciência depois que ele desencarna. Então, ele vai ao castelo, bate no castelo para tentar trocar algumas coisas e é onde oferecem para ele local para ele dormir e é onde ele passa a pernoitar. Então, assim, ele viveu mais de 40 anos nessa situação. Então, para ele foi uma questão de aprendizado, porque ele passou a valorizar mais as coisas, né? E sem contar que uma narrativa muito interessante dessa história é que a todo momento é destacado que ele não era, enquanto ele viveu como Max, ele não era uma pessoa amarga. As pessoas até mexiam com ele, chamavam ele de conde, porque ele andava, né, ele tinha um andar mais, andar altivo, então as pessoas mexiam, as crianças mexiam com ele, mas ele, em momento algum, durante a narrativa, a gente vê que ele, na encarnação que ele foi Max, que ele fora soberbo, que ele tentou agredir alguém, que chamasse ele assim, não. Muito pelo contrário. Ele era uma pessoa humilde, né, se tornou uma pessoa humilde e uma pessoa que é resignada, na verdade, né? Aí até tá assim, nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. Olha, nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação. Então, olha só, vamos ouvir de novo? Nunca uma só queixa se me escapou aos lábios. E quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado. Então a gente percebe que ele ficou realmente resignado ali. E ele também fala uma frase muito bonita para a menina, da qual ele narrou a sua história
através do sono. Ele fala assim para ela: quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Olha que lindo, né? Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Né? Então ela orou por ele e teve até esse esclarecimento durante o sono. Assim, eu acho que como eu falei, cada relato que a gente ouve aqui, que a gente lê aqui, a gente tira muita coisa pra gente, né? E dessa história do Max, eu tiro a questão do arrependimento, o arrependimento sincero. Eu fiquei muito reflexiva quando eu li essa narrativa do Max, porque o arrependimento tem que ser sincero de coração. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu tô arrependida, mas eu quero deixar bem claro que eu só fiz porque... Então, assim, eu coloco condições no meu arrependimento. Então, eu coloco assim, eu ponho a responsabilidade do meu ato no outro. Eu agi assim não foi por mim, foi por causa do outro, que se não fosse ele, eu jamais iria agir assim. Então, isso é uma coisa muito séria e é um comportamento muito comum. E a gente tem que refletir que o arrependimento de verdade é quando eu percebo que eu não deveria ter dado brecha para que o comportamento do outro me abalasse. Que esse que foi o meu problema. O outro pode fazer o que é problema do outro. Agora, eu tenho que ter responsabilidade sobre o comportamento que eu tenho diante da ação do outro. Isso que é muito importante e isso que é muito difícil, né? Então, assim, a gente tira muitos aprendizados dessa história do Max, a questão a questão do gasto excessivo. Eu não sou milionária, eu não gasto excessivo assim, eu nem tenho. Mas às vezes a gente desperdiça alguma coisa assim, desperdiça muita água, desperdiça, né? Às vezes a gente está falando de uma pessoa que tinha uma condição, mas o fato da gente desperdiçar determinada coisa não está atrelado a eu ter dinheiro ou não. Eu posso não ter dinheiro e ser uma pessoa que leva uma vida assim, né? Não valorizo o meu trabalho, né? Não valorizo as coisas que eu tenho. Então, assim, isso pode vir de várias outras formas. Não precisa que eu tenha dinheiro. Às vezes eu desperdiço oportunidades. Às vezes as oportunidades batem à minha porta e eu desperdiço. Então, assim, o desperdício pode acontecer de tantas formas, né? As coisas podem vir para a gente de tantas formas. Então, é a maneira da gente olhar aquela situação e a gente tirar todo um aprendizado daquilo ali, né? Que é muito importante. É a maneira como ele tratava os funcionários. Poxa, mas eu não tenho funcionário. Às vezes você não tem funcionário, mas como é que você está tratando a pessoa que trabalha com você? Está dando bom dia? Está notando a pessoa? Porque às vezes a gente nem nota as pessoas. Então, assim, como é que está isso na vida da gente? Será que eu percebi que hoje, quando eu entrei, o porteiro era outro? E eu nem percebi. Mudou o porteiro? Eu nem percebi. Será que eu sei o nome da pessoa que põe a comida para mim no trabalho? Então, assim, ou eu só chamo de tio ou tia porque eu nem quero, nem sei o nome. Então, eu já... Será? Então, assim, poxa, há quanto tempo que eu tô ali, né? Há quanto tempo que eu tô? E como é que tá o meu comportamento diante dessas coisas? Então, quando a gente lê uma situação como a do Max, a gente tira muito aprendizado para a nossa vida, para a nossa conduta. É um reavaliar de ações, de gestos, de atitudes. Não é porque, mas eu estou falando de uma pessoa que tinha dinheiro. Não, não é isso. Né? É o comportamento. Como é que está nosso comportamento diante das coisas? Então, assim, eu trouxe um caso, tá? Uma narrativa do capítulo 8
um exemplo sobre o capítulo 8, Expiações Terrestres, do livro O Céu e o Inferno. Vocês vão se debruçar sobre o livro e vão ler vários outros exemplos, tá ok? Então eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, conversado com vocês sobre esse livro, sobre essa obra, e espero que eu tenha dado para vocês um gostinho de vocês consultarem O Céu e o Inferno e também as outras obras da codificação, tá bom? Uma boa noite e obrigada pela oportunidade.